Fala galera, mais um vídeo de Cartola FC, dessa vez para falar da rodada de número 8. Que demais! Dessa vez a mitada veio e veio bem legal, 106.04 pontos. Põe na tela ali, vamos dar uma olhada aqui, vamos ali no perfil que eu sempre mostro. Finalmente, cara, a gente conseguiu passar dos 100 pontos, foi uma pontuação muito legal, o time pontuou muito bem e a gente agora vai montar o nosso time aí para a rodada de número 8. Eu espero que eu consiga ajudar vocês a mitar antes aquele ritual, gente. Deixa o like, se inscreve, comenta aí a tua pontuação e o importante, no final do vídeo eu vou pedir ajuda de vocês, eu preciso que vocês hypem esse vídeo, porque agora o YouTube tem dessas também. Quem puder ajudar, deixa o vídeo passando na velocidade 1.2 e aí no final você vai lá e hype o vídeo. Tamo combinado? Bora lá escalar o time. Então, galera, lembrando que eu sou mais direto no vídeo, eu vou trazer meu esboço. Amanhã é quinta, na sexta à noite tem live aqui no YouTube, então já se inscreve, ativa o sininho de notificações e tá sendo um grande sucesso as lives lá no TikTok. Quem não me segue no TikTok, as redes sociais estão aqui embaixo, já vai lá acompanhar meu conteúdo. As lives antes do fechamento do mercado tem feito um grande sucesso, a galera tem elogiado bastante, então não fique de fora, tá? Vamos lá, meu povo, vamos escalar aqui. Eu vou começar com o goleiro. Galera, eu vou ter que baratear os goleiros aqui, né? Tem bastante opções aqui, uma rodada um pouquinho complicada ao meu ponto de vista. Aqui tem alguns joguinhos bem complicados, mas eu vou dar uma barateada trazendo o Gabriel Brazão do Santos como goleiro. O Santos não vai jogar na Vila Belmiro, o último jogo da rodada será Santos e Ceará no Allianz Parque, tá? Então, o Brazão eu imagino que não deve ser muito exigido. Se eu não estiver falando besteira, quando eu vi o cruzamento de scouts, o Ceará não é um dos times que mais exigem defesas do goleiro. Mas se o Pedro Raul tiver um bom dia, de repente ele cede algumas finalizações defendidas aí pro nosso queridíssimo Gabriel Brazão. Beleza? Então já temos um goleiro aqui. E aí nós vamos falar aqui de treinador. Treinador eu acho que não tem muito segredo. Na verdade até tem, né? Tem algumas opções. Eu de imediato, eu tô colocando aqui o Felipe Luiz do Flamengo, jogo em casa contra o Bahia. O Bahia acabou de perder de 3-1 na Libertadores pro Nacional em casa. Então eu vou com o Felipe Luiz, né? Me parece que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro, mas tem outros nomes aí que vocês podem olhar com carinho. Lembrando que na live aí eu vou dar uma esmiuçada em todos. Nas laterais aqui, galera, deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui. Eu coloquei o Escobar, que não sai do meu time, mesmo ele tendo sido um pouco abaixo agora, né? 6,70. Novamente, né? O cara já tem 38 desarmes, continua simplesmente desfilando pontuações aí mesmo sem o SG. E o meu segundo lateral, eu dei uma inovada aqui, talvez outros estejam indo, o Jamerson do Vitória aqui, que já fez, eu acho que 2 assistências, tem uma pontuação aqui interessante, precisa de 2,92 para valorizar e ele custa apenas 6,79, então eu não vou abrir mão dele, vou deixar ele aqui na minha lateral. E aí nós vamos falar aqui, opa, desculpa, eu acabei não colocando ele. Pronto, vamos de zagueiros agora. Para zagueiro, eu acho que o Léo Ortiz é um primeiro nome que não dá muito pra gente fugir. Cadê o Léo Ortiz? Porque ele é barato, o Flamengo joga em casa, precisa de pouquíssimo para valorizar, então assim, Léo Ortiz é você contar com uma possível valorização aí, obviamente, se ele conseguir segurar o SG contra o Bahia. E o meu segundo zagueiro, desculpa, eu acabei colocando, cadê ele? Sumiu, pronto. Eu mais preciso, cadê o Davi Luiz? Tá aqui, ó, Davi Luiz do Fortaleza, ele vai ser o meu segundo zagueiro, precisa de 2,09, Fortaleza jogando em casa contra o Juventude, 2 times que estão na parte de baixo da tabela, então eu vou apostar aqui no Davi Luiz e quem sabe num SG do Fortaleza, tá? E aí o time vai tomando formas aqui, e aí nós vamos pro queridíssimo meio campo, que eu não preciso falar, tá no time de todo mundo, Arrascaeta, né? Meu outro meio campista aqui, galera, eu vou colocar um cara que eu fui na rodada passada, muitos não foram, muitos foram de John, que é o Gustavo Scarpa, com uma diferença agora, o Hulk volta, né? Então o Scarpa não vai ter a liberdade que ele teve, digamos assim, não vai ter aquelas bolas paradas que ele teve, aí ele tem que dividir essas coisas com o Hulk e até batida de pênalti, se tiver agora quem bate é o Hulk. Mas é jogo em casa contra a equipe do Fluminense, o Atlético Mineiro conseguiu uma vitória importante, anunciou o Dudu também essa semana e vai voltar agora a jogar em casa, quem sabe conseguir uma outra vitória. E meu
meu outro meio-campista, muita gente tá indo com o Mateuzinho, eu ainda não defini se eu vou ou não com o Mateuzinho, mas eu vou colocar um cara que foi meu reserva no último jogo e que vem pontuando bem com os desarmes, que é o Rubens. O Rubens do Atlético Mineiro aparece muito bem na área, eu acho que é um cara pra ficar de olho também nesse meio-campo, tem mantido uma regularidade, né? Às vezes a gente sofre com alguns meio-campistas, olha só, 24 desarmes, pra mim é um nome bem legal pra você ficar de olho, se não como titular, caso você vá com o Mateuzinho do Vitória, aqui como um reserva, e até que seria um reserva de luxo bem interessante, tá? E aí eu tenho dois do Atlético Mineiro no meu meio-campo, mas eu não descarto o Mateuzinho do Vitória. Aí nós vamos pro ataque, galera. E no ataque, Pedro, cara, também eu acho que aqui não tem muito segredo, a galera inclusive deve ir com força nele de capitão. Hulk, cara, tá voltando, mas o Hulk precisa de muito pra valorizar, mas tá voltando aqui. O Hulk não tá fazendo uma temporada tão boa, embora a última pontuação dele foi bem legal, mas eu não vou deixar de fora o Hulk. E o meu outro atacante, galera, eu não sei se a galera tá indo muito com ele ou não, eu vou colocar o Yuri Alberto nesse jogo contra o Mirassol fora de casa. O Yuri Alberto que mitou na última rodada, mandou bem demais, um hat-trick e ele arrebentou. E aí o meu reserva de luxo, eu vou colocar um cara que é titular de muitos times aí, que é o Igor Jesus do Botafogo. Ele vai ser o meu reserva de luxo e o meu capitão, obviamente, vai ser o Pedro, né? Esse fica sendo o meu time escalado, custando 142,66 cartoletas. É o time que eu tô partindo dessa ideia inicial. Ainda vão ter as lives pra gente mexer um pouquinho aqui, mexer um pouquinho ali, e aí a gente vai conversando. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, pelo amor de Deus, hypa esse vídeo e me ajuda. Tamo junto, é nóis!